Boa tarde a todos. Obrigada, Paula, pelas apresentações. É um prazer imenso estar aqui mediando esse encontro nesta tarde com essas duas feras, né, pessoal? Que eu tô assim, quero gravar, por favor, que o evento seja gravado para depois a gente poder, né, assistir várias vezes, porque vai ser de altíssimo nível, com toda certeza. Bom, meus amigos, em 2023, o ISB Brasil passou a ter esta diretoria, comentada no início, que é a diretoria de multirrisco. Porque, afinal de contas, nós somos o Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil. E qual é o nosso propósito do Instituto? Nosso propósito é contribuir com o crescimento e o desenvolvimento da nossa indústria de seguros. Como? Através de construção de conhecimento, de conteúdo, né? Através de pesquisas, encontros, debates, fóruns. E hoje nós estamos iniciando aqui o primeiro encontro deste programa Opinião de Valor, que existe desde o ano de 2021. O Opinião de Valor, ele traz convidados, especialistas naquele tema que a gente escolhe, e depois do encontro realizado, o conteúdo é construído e dividido com os nossos associados e também disponibilizado ao mercado. Então, essa opinião de valor da diretoria de multirrisco, ele vai ter 3 módulos, o qual hoje a gente inicia com o tema gerenciamento de risco. Uma coisa bem interessante aqui, que todos vocês que hoje estão nos prestigiando aqui presencialmente, vão receber o certificado de participação deste encontro. Então, quem não assinou a listinha de presença lá na entrada, tá, pessoal? É importante que na saída vocês assinem, porque os nossos eventos, né, principalmente o Opinião de Valor, ele tem o certificado, ok? Bom, para dar início, então, ao que nos interessa, né, que é ouvir aqui os nossos convidados, que aceitaram aí prontamente o nosso convite, eu vou iniciar com uma questão mais macro, envolvendo o gerenciamento de risco, e a partir dela, né, esse primeiro desenvolvimento aqui com os nossos convidados, a gente vai aprofundando o tema. Então vamos lá. Olha, acredito que, obviamente, todos nós que estamos aqui nessa sala concordamos da importância do seguro para a sociedade. Fato, certo? E que o nosso setor caminha em pleno desenvolvimento. Alguns anos mais, por exemplo, ali 2012 a 2013, né, que chamam os anos dourados dos seguros, alguns anos menos, mas é fato que estamos em pleno desenvolvimento, seja produto, cultura, processo. Porém, quando a gente olha para todos a engrenagem do nosso mercado segurador, existe um ambiente, que é o ambiente dos grandes riscos, que tem uma situação que se apresenta bastante desafiadora. Quando a gente olha cliente, corretor, segurador e ressegurador. Principalmente quando olhamos para o property, por exemplo, né? Existe uma engrenagem que precisa estar constantemente se alinhando para que o propósito final, que é o contrato do seguro, aconteça. E nessa engrenagem, a gente sabe que o gerenciamento de risco é o nosso protagonista. Então, a minha primeira pergunta aqui para os nossos convidados é qual a visão de vocês, né, diante desse cenário que eu acabei de comentar, em relação ao gerenciamento de risco. Como ele está posicionado nessa situação e quais as suas funções. Como eu disse, é uma questão macro, né, Sérgio e Vlad? Dava para ficar aqui um dia já falando só sobre isso, mas é para a gente iniciar aqui as nossas conversas, ok? Vai ser para o ímpar, pedra, papel, tesoura. Bom, boa tarde, boa noite, pessoal. Agradeço o convite, pessoal. Foi muito bom poder voltar para casa. Ela não leu no currículo, mas eu sou de Curitiba. Nascido aqui, criado parcialmente aqui, mas eu fugi do Rio de Janeiro, e não está no meu currículo, eu
fugir do Rio de Janeiro para fazer o Cefet, na época de estudo tecnológico. E isso é que marca realmente o início da minha vida acadêmica. O grande desafio foi ficar longe de casa, me virando sozinho pela primeira vez, foi o papo de ontem, né, Sandra? Né? E o desafio que é estudar, e eu tive sorte, o resto dos currículos foi sorte. Esse aqui também foi sorte, mas foi um menino que queria ir para uma escola de alto nível. Mesmo no Rio de Janeiro, tendo grandes escolas, e temos, eu fiz questão de voltar para isso. Bom, terminado isso, voltei e fiz a carreira que você tem para ter muito mais. Quem é mais velho sempre tem história mais para contar, por isso que o currículo é grande, eu sou mais velho aqui. Então, certamente, é isso, tá, pessoal? Então, cadeia logística, eu vou provocar aqui o Vlad, ela já tinha comentado que esse vai ser o meu desafio. Qual a relevância da gestão de risco para nós? Bom, a gestão de risco está em tudo, aquela conversa fiada, tem 4 definições na norma 31.000, a gente pode falar um monte de coisas aqui, eu ficaria 5 horas falando sobre isso, mas eu vou fazer só uma provocação. A gente tem, por tradição, na questão do seguro, chamar de indústria, vocês concordam? Eu não gosto dessa definição e eu, na pose de professor, eu vou questionar isso, eu vou provocá-los. Isso. E esse foi o meu compromisso aqui. Nós iríamos tentar iniciar uma discussão em torno da ideia para viabilizar o seguro e viabilizar o que é entendimento de gestão de risco, parar de chamar esse negócio de indústria de seguro e chamar de cadeia produtiva do seguro. Por quê? Eu venho da logística, eu não sou do seguro, e descobri que gestão de risco tinha muita conexão com a realidade das interconexões dentro do processo logístico. E lá é a mesma coisa. Você tem lá um KPI, performance, você tem um modelo de negócio de buscar resultados, e você tem uma operação absolutamente complicada, que todo mundo que opera no mercado de seguro sabe, seja lá no property, tratando lá de armazéns, que não tem seguro, seja no transporte, que está uma necessidade absurda, e a gente vai olhando para o lado, nada se resolve, e todo mundo fala que, por acaso, esse transporte dizem que tem gerenciamento de risco, não é isso? Tem todo já um histórico de mais de 30 anos. Eu tenho até um livro lá dos meus alunos que escreveu 30 anos do gerenciamento de risco do transporte de carga. Tá? Fica sempre atrás, quando vocês fazem um call comigo, vocês vão ver o livro deles lá. Então, já tem 10 anos que eles publicaram quase. Então, nós temos 40 anos de GR. E o que aconteceu nisso? Não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque a gente continua falando das caixinhas. Ou a gente enxerga o seguro como uma cadeia produtiva, e o gerenciamento de risco é o que dá, vamos dizer assim, sustentabilidade a esse processo, e não só o modelo de negócio, que é por onde está orientada a cadeia produtiva hoje do seguro, no modelo financeiro. Não que ela não tenha que ser financeiro, ele tem que ser, mas ele tem que ter uma sustentabilidade, que eu diria, orgânica da atividade. Eu até chamo de gestão de risco orgânico. Todo risco ele tem que ser tratado no seu processo orgânico. E aí sim transformado em transferência de risco. Então, eu não vou entrar na aula do como se faz isso, mas eu fico o desafio para vocês aqui que, para mim, para falar de gerenciamento de risco dentro do processo seguro, nós precisamos entender isso como uma cadeia produtiva. E não ficar brigando entre essas etapas. Vamos tentar fazer uma concertação para um sustentar a atividade do outro. Isso vale, então, para o corretor, vale para muitos corretores aqui, vale para o subscritor, vale para o regulador de sinistros, que também tem alguns aí, e a gente vai poder trabalhar em sinergia. Hoje, vou usar uma expressão que se usava em ambiente militar, é ombro a ombro, você vai trabalhar ombro a ombro ou peito a peito? Vamos trabalhar ombro a ombro? Então, o convite é esse. O gerenciamento de risco, para mim, está inserido dentro da cadeia produtiva do seguro, em cada fase dela, e temos que começar a trabalhar ombro a ombro. Muito bem. Boa tarde, boa noite. Obrigado, Dani, em nome da diretoria do ESP pelo convite. É sempre muito bom poder compartilhar o conhecimento. Quando falaram da opinião de valor em multirisco no ESP, eu fiquei surpreso, mas eu aceitei pronto o convite justamente porque eu penso que a gente precisa de uma vez por todas, começar a produzir conteúdo e conhecimento do nosso segmento.
localmente, regionalmente e nacionalmente. Não que a gente não importe bons conteúdos, mas a gente tem muita criatividade e muito sucesso naquilo que a gente desenvolve e faz. Eu já fui desafiado pelo Sérgio quando a gente estava organizando a conversa de hoje, e eu concordo com ele de que a gente tem que mudar, sim, de indústria para uma cadeia produtiva, e eu já penso nesse modelo há algum tempo. E quando a Jo convida a gente a tirar o crachá, deixa muito mais à vontade, né, de dizer efetivamente o que eu penso, não no lugar que eu ocupo estrategicamente, profissionalmente. E qualquer besteira que eu disser, eu tomei o cuidado de ter o nosso advogado aqui, aí vocês vão lá e recorrem a ele, ele está aqui para me representar. Mas eu, na minha carreira profissional, tive a possibilidade de ocupar 3 lugares nessa cadeia. Já sentei em três posições dessa cadeia, das tantas que existem. Que foi a cadeira de segurador, obviamente não trabalhei na subscrição, mas trabalhei em seguradora, na área de vendas. Depois transacionei e fui para a área da corretagem de seguros, gestão, consultoria, que me deu um background muito grande, e tive o privilégio de trabalhar numa empresa, né, num consumidor. Obviamente, também tive a sorte de trabalhar num consumidor que tinha budget para gerenciamento. Então, eu trabalhei numa indústria automobilística que me deu o conforto de poder estar tratando dessas questões com, na época, o meu fornecedor e a seguradora, de um lugar onde se tinha investimento. Por que eu estou fazendo isso? E aí fica aqui ainda o anseio de um dia, talvez, sentar ou estar próximo do recebedor para entender algumas coisas, porque eu tenho vários questionamentos acerca dessa posição, né? Me dá a sensação de que há uma zona de conforto, mas é só uma pseudo-sensação de zona de conforto do lugar que eles estão, e que eles ditam a regra, e aí o mercado tem que se ajustar. Mas falando do lugar que eu já estive, me dá a segurança de dizer o seguinte: falta cultura para que a gente desenvolva as pessoas, sejam elas, independentemente de que posição da cadeia elas estejam, para que haja um entendimento da necessidade de haver o conhecimento efetivo dos riscos. Porque não dá para a gente ficar dizendo que é fulano, é ciclano, é beltrano. Na verdade, nem tudo que uma indústria, que uma empresa ou que um risco tenha de risco é transferível para um contrato ou uma pólice de seguro. E o empresário precisa entender isso. E essa missão é dada ao seu consultor, ao seu corretor de seguros, em primeira instância. Então ele precisa estar capacitado para fazer essa abordagem. E não quero antecipar eventuais questionamentos futuros, mas no fim do dia, o segurado, ele vê o gerenciamento de risco como custo, que eu ouvi enquanto nós estávamos começando a apresentação, e aí eu vi também no painel, né, as pessoas, quando fala de gerenciamento, tinha bastante vezes a palavra custo colocada lá. Quando, na verdade, eu não vejo e não encaro como custo, mas eu estou falando de um lugar onde não estou pagando essa conta. Porém, o cliente, o segurado, sim vai pagar esta conta, mas ele precisa olhar para isso como investimento. Na minha visão, é preciso passar essa mensagem, e o cliente precisa ter esse entendimento. Porque toda vez que você faz um processo de gerenciamento, você levanta o risco do seu cliente, você apresenta uma série de soluções e de melhorias. Qual é o entendimento que esse cliente tem? É que ele vai ter uma redução do custo do seguro dele. Quando, na verdade, hoje, no momento atual, a gente está discutindo se a gente vai conseguir
fazer a colocação desse risco, se a gente vai conseguir transferir esse risco para alguma pólice de seguros, para algum contrato. Então, assim, a gente fala há muito tempo, e o Sérgio brincou quando ele ouviu a Paula dizendo que eu sou da turma de 2002, né, Glaucio também está aqui, não sei se tem mais alguém, não me lembro se tem mais alguém, da nossa turma do MBA, aquele fatídico MBA, né, da Federal com a BGR e com a Funenseg, e aí não vou entrar aqui em detalhes, mas, de fato, foi uma turma, no mínimo, acalorada, e foi muito legal os trabalhos que foram entregues, tudo que a gente escorreu, mas já se passam 21 anos. 21 anos. E eu vou dizer o seguinte, que pouco vi depois disso. Então a gente continua sempre no mesmo lugar, falando a mesma coisa e pouco fazendo. E todo mundo esperando que alguém faça. Então a provocação do Sérgio, para mim, está aceita. Temos, sim, que pensar numa cadeia produtiva e sentarmos ao entorno da mesma mesa, uma mesa sem ponta, né, para que ninguém esteja no comando dela, e todos falem das suas dores, porque todos têm dores nesse processo. Todos têm. Sem exceção, a seguradora porque está presa no contrato de resseguro, o ressegurador porque está preso que o acionista investidor quer um retorno de capital do dinheiro que ele está colocando no risco. Enfim, o corretor porque precisa atender o cliente. E a gente está vivendo uma realidade, e antes que levante a placa eu vou encerrar aqui a minha primeira resposta, está vivendo uma realidade surpreendente, porque a gente vem nos últimos 5 anos vendo, ou talvez até um pouco mais, mas vamos restringir os últimos 5 anos, muitos riscos sem colocação, porque o mercado não está absorvendo, porque o ressegurador não está dando termos e condições. Mas este ano já vi muitos casos de algo e eu vi e fiquei, por vezes, até perplexo da decisão de empresas de assumirem o alto risco, de estarem fazendo o alto seguro. Uma coisa que se ouvia que se tinha em mercados maduros e que começou a se praticar no Brasil, não por consciência, não por desenvolvimento de conhecimento, mas por custo e falta de colocação dos riscos. Então, começarmos a assumir riscos. Fernanda, eu estava aqui pensando e ouvindo eles se alfinetarem lá na frente, se não ficou um pouco curiosa, eu estava pensando em pedir para que a mediadora ali, né, solicitasse a eles para aprofundar essa ótica de consumidor, se é investimento ou se é só um gasto que pode até virar um prejuízo, e também entender esse papel, a gente é corretora, né, mas a gente não achar, entender o papel do corretor nessa jornada. Pode ser, Dani? Claro que pode ser. E quer falar, Fer? Não, desculpa. Pode contribuir, por favor. Não entregue, senão não sai daqui. Não, mas eu posso falar. Não, eu não resisto, me dá o microfone. Não, Rádio falando e hoje a cabecinha aqui. Concordo plenamente com o que ele apontou. Tá? Eu acho a questão hoje de gerenciamento de risco no Brasil, a gente pode falar no Brasil, porque os resseguradores eles trazem uma experiência, uma ideia de como eles tratam o cuidado do risco fora. Tá? E nós aqui temos uma ideia totalmente diferente, por quê? Até 2007 nós tínhamos o quê? O IRB, Instituto de Resseguro do Brasil. Então, assim, não tinha para onde correr, então era tudo um GA, um goela abaixo, né? Ele acabava, a gente até brincava muitas vezes que a gente era feliz e não sabia, né? Porque mudou totalmente com a entrada, a abertura de mercado. Então, o que acabava acontecendo? Aceitava-se tudo. Tudo que era colocado, ele obrigatoriamente precisava estar aceitando. Precificava, né? E buscava ou não a parte de resseguro fora. Hoje a gente vive num outro cenário. O cenário é outro, mas a cabeça dos clientes, e eu acho que de forma geral, precisam estar acompanhando isso, tá? Hoje, o que o cliente, nós como corretores, eu falo como corretora, tá? E falo também como consumidora, porque eu também tenho os meus riscos, né? E muitas vezes a gente quer transferir para a seguradora o risco do negócio. E o risco do negócio não é transferível. Isso é você que tem que assumir. Isso faz parte, nem tudo você consegue estar segurando.
Então, quando você fala do risco do negócio, você tem que estar preocupado sim. Aquilo que é transferível, a seguradora, ela tem os acionistas, o ressegurador, enfim. É um negócio, está todo mundo envolvendo ali e precisa ter um retorno. Uma das coisas que eu comento muito com os clientes, e é lógico que quando você tem essa oportunidade, como o Vladimir falou, muitas vezes você vai comentar e ele entende tudo como um custo. Então, quando ele entende como um custo, ele não está preocupado com o negócio dele. E fica difícil até de você estar dialogando, porque ele quer tudo que aconteça, ele quer que tenha cobertura. Mas o que eu estou fazendo para cuidar do meu negócio, para que eu consiga entregar? Né? Então, a fala do Vladimir assim, foi extremamente dentro da linha do que acontece da nossa realidade, só que nós, como consultores, especialistas e corretores, nós temos a obrigação de ter essa ideia. Tá? Nós não podemos também passar porque muitas vezes a gente, como corretor, senta aqui e fala, nossa, a seguradora tem que aceitar. Nós não vivemos mais nesse momento, tá, gente? Passou. Fer, muito obrigada. Então vamos. Não dá para ficar. Não dá? O negócio fica por aqui só. Tá bom. Então vamos dar um passinho para trás ali, que a Fer aprofundou um pouco também. Obrigada, Fernanda. Mas nessa linha, então, o Sérgio, que o GR está lá na pontinha da nossa pirâmide, né? Mas ainda tem essa questão da despesa, investimento, como que essa necessidade do seguro é despertada pelas empresas, essa falta de consciência que às vezes até o processo do GR, ele é necessário, inclusive, para eu decidir que eu não vou transferir o que eu posso transferir para uma seguradora, né? Que eu vou arcar com o meu risco, com essa parte que sim é definida como risco. Então vamos lá, Sérgio, o que você contribui para nós? Vou pegar esse comentário que foi muito importante que ela... Renata, né? Fernanda comentou, porque é o seguinte, é uma das coisas que a gente mais encontra de problemas na cadeia logística, é bem claro, assim, no transporte, lá na pontinha. E isso acontece o tempo todo, mas o transporte é irritante. Existe uma percepção de que há uma transferência de responsabilidade, que você falou do risco do negócio. Não, da operação mesmo. Tem coisas que são inerentes ao embarcador, a quem está entregando, e tem responsabilidades que não são compartilhadas, por isso que existe seguro de responsabilidade. Não é, ele só transfere o risco e não a responsabilidade. Ele faz o seguro do risco da responsabilidade, não da responsabilidade. Tem que entender a diferença. Os advogados deveriam ajudar também a explicar isso. Que não é só do gestor de risco, já que eles são os caras que regulam esse mercado inteiro, falam, escrevem, né, as suas opiniões, com valor ou não. Né? Os advogados têm ganho muito nisso nos confrontos desse elo. Se a gente retirar um pouco esses personagens e começarmos a colocar pessoas que entendam das relações e começam com o corretor, eu vou primeiro já diminuir aí desgastes e gastos. Então entramos no gasto. Por que o gasto é alto? Por que o dispêndio para manter uma cadeia, uma relação de contrato de seguro é alto? Não é percebido o valor, é percebido o quê? O que eu posso e a palavra custo é um negócio que, aliás, tem no Geraldo sabe, né, tem um slide que eu fiz lá, bem antigo meu, que eu provoco o tempo todo numa das nossas aulas, qual é a diferença entre gasto, investimento, custo, né? Eu faço uma brincadeira, eu fazia uma brincadeira uns 20 e poucos anos atrás com esse slide, mas hoje é politicamente incorreto, tá? Então eu não vou fazer. Se eu fizer os intangíveis das coisas, como é que ele se torna tangível, isso tem uma coisa a ver com contabilidade, gente. É o mesmo valor, e é interessante isso. O mesmo valor que você vê aqui, ele pode ser um gasto, quando você simplesmente contrata e não usa. Uma despesa, quando você contrata e espera usar. Um custo é quando você usa. Então, o seguro ele fica muito entre gasto, porque ele nunca usou, ou despesa, quando eventualmente ele espera usar, ou já usou alguma vez e foi bem sucedido na sua indenização. Dificilmente ele vê como custo. Custo é quando você aloca um recurso e você recebe, e jamais vai ser como contabilmente, para quem contrata seguro, jamais. Por quê? Porque simplesmente é difícil você ter algum tipo de seguro, você garantir os outros, é muito difícil você repor 100% do que você perdeu.
Investimento também, com exceção do seguro-garantia, você pode olhar, né, ou a proteção dos seus ativos, você pode olhar como investimento. Se você consegue explicar como corretor que esta proteção lhe dá garantias em que ele pode, por exemplo, buscar uma contratação de financiamento, porque ele tem toda uma proteção financeira ao negócio dele, além de operacional, passou a ser investimento. Porque ele vai saber fazer a conta dele. Olha, eu consigo uma parte aqui do meu valor a ser contratado em termos de empréstimo ou de garantias, que vai baixar. Então o seguro é um investimento. Mas quem tem essa intimidade de mexer nas contas do cliente? Você entendeu? Por quê? Porque você fica vendendo produto. Então o corretor, talvez a dica para o corretor é: para de vender produto, comece a atender o seu cliente e vá buscar o melhor produto para ele. Seja broker, não seja apenas um corretor de uma só. Eu sei que é difícil, mas esse é o primeiro desafio ao corretor. Para você defender o cliente, você tem que procurar dentro do mercado a melhor solução de seguro. E a seguradora não pode se sentir ofendida com isso. Por quê? Porque ela também tem um perfil de aquilo de apetite ao risco que ela tem que ter. Ela tem que procurar aquilo que é o melhor resultado para ela. Ela tem que liberar o seu canal a vender adequado ao risco que está sendo contratado. Vocês percebem que já estamos caminhando para isso pela dor. Então, aí você comenta isso, que nós já estamos caminhando, já começou a falar disso. Mas, se vocês não perceberem, vocês têm que se preparar para esse momento e começar a se vender como tal. Todo o pessoal do Elo tem que se perceber que agrega valor ao negócio. Que não é só uma opinião, agrega valor mesmo. E o cliente final que paga essa conta, ele vai começar a perceber: o pessoal está trabalhando para mim, existe todo um ecossistema brincando comigo. Hoje, qual é a percepção que ele tem? Que um ecossistema tentando me enganar. É esse o ponto que nós temos. Exato. E aí eu não vou tocar agora, porque não é a hora, não é a hora e não terá tempo aqui. Mas você que tocou foi tocar 2 vezes aqui o resseguro. E lá fora eu escutei alguém falar que toca sininho por produtividade. Você sabe quando toca o sininho lá no Lloyds, pessoal? Vocês já foram lá, já viram o sininho do Lloyds? Você sabe quando toca o sininho lá? Hã? Não, é quando tem um risco. Na verdade, lá é quando tem um sinistro, o sino toca. E sabe o que significa isso, gente? Significa que cada um daqueles se levantam para pagar. Pagar. E já vem com o cheque. Quanto que eu estou, né, que eu tenho que indenizar. Ninguém tem a menor dúvida disso. E eu não vou responder, eu vou deixar a pergunta. Por que vocês acham que essa gente levanta para fazer um cheque bilionário para indenizar alguém? E por que aqui no nosso mercado tocar sininho só quando o dinheiro entra, jamais quando o dinheiro sai? Para pensar e depois a gente conversa. Você quer que eu responda? Não, você é Essa eu estou brincando. Mas você pode dar eu dou a dica. Não, Fer, fica aqui o convite para você participar do próximo Opinião de Valor. A gente já tem gente para debater. Mas, falando da visão do consumidor, eu trago da minha experiência, como eu disse, de ter sentado na cadeira de consumidor, mas também, ao longo dos anos, na convivência com os clientes com que me relacionei. E a gente tem histórias diversas em relação a essa questão de aonde o GR entra. Porque, muitas vezes, a gente tem, e os grandes tomadores de risco hoje, ou gerenciamento de risco, vamos pensar. As empresas da cadeia logística, elas hoje estão maduro, né? No topo da pirâmide, o GR para eles está embutido, está na pós, está na construção geral, está na proposta, não tem mais discussão. O cliente ele já incorporou aquilo como fato na vida e na realidade dele. Quando a gente fala dos riscos patrimoniais, que é a provocação que a Dani faz aqui para a gente, não é bem assim. Né? Ainda o que se percebe e a fala da maior parte dos nossos tomadores, dos nossos clientes, é de que é custo. Né? Que é despesa, na verdade, na leitura do Sérgio, vamos corrigir aqui a contabilidade, é despesa. Ele vê como despesa e
como sendo despesa, ele quer um retorno disso. E a gente sabe que não vai haver esse retorno na proporção em que ele está fazendo. Então, cabe aqui a nós desenvolvermos esse conceito de investimento. E passa por uma coisa, assim, ó, tudo que você, empresário, tudo que você, segurado, vai fazer preocupado com o teu risco é para garantir que você tenha quem queira assumir os riscos. Mas, por outro lado, tenho experiências belíssimas de clientes que, ao contrário do que muitas vezes seguradores e resseguradores pensam, o cliente não quer ter sinistro, porque não é do interesse dele que haja o evento, porque o evento prejudica o negócio dele. E aí a gente tem muitas, diversas, talvez a maior parte das empresas tem essa consciência de que ela está fazendo a transferência do risco, ela está gerenciando o seu negócio e ela não quer ter o evento, porque o evento o prejudica em uma série de situações, desde perda de mercado, descumprimento de contratos, multas. Quando a gente está falando, o Brasil do Sul é um grande provedor da cadeia alimentícia, ele pega prateleira em supermercados ou mercados mundo afora, não é só no Brasil. Então, não é do interesse do segurado que isso ocorra. Então, há uma inversão de percepção. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no fim do dia, os clientes, hoje, boa parte, estão tomando os seus seguros através das suas áreas de compra e suprimentos. E esses caras são doutrinados a extenuar o vendedor. Extenuar o vendedor. Escalpelar o vendedor, seja ele sozinho, o corretor, seja ele em conjunto com a seguradora, seja ele em conjunto com o segurador. O papel dele. Esse é o papel dele. E aí você fica nessa dicotomia, né? Se eu faço esse preço, eu vou assumir risco. Vou expor, eventualmente, essa operação a prejuízo. Muito me assusta, às vezes, eu ouvi, e aqui eu estou sem um crachá, mas eu ouvi do lado do fornecedor, do garantidor do risco, quando dá um sinistro, o cara se apavora. Gente, né? A Jo me provocou essa semana nessa coisa da cadeia da venda, mas eu nem sabia que o Sérgio ia fazer esse comentário, eu não vou entrar nesse debate, porque daí a gente tangenciaria o tema. Mas muito me assusta quando o segurador fica apavorado que teve sinistro. Gente, peraí, a gente combinou a regra do jogo, a gente combinou, né? A gente discutiu, né? Não estamos aqui para... Ninguém quer, eu tomei o cuidado de dizer que eu conheço inúmeros, e uma esmagadora parte dos clientes que não querem ter o sinistro. Não interessa a eles terem o sinistro. Em situação nenhuma. E aí eu vou fechar minha fala com uma coisa que eu digo, não digo há 39 anos, porque quando eu comecei lá com 10 anos, vocês não sabem que eu comecei com 10 anos, estou querendo fazer conta, né? Mas quando eu comecei como office boy contínuo de uma seguradora, eu não estava nessa área, passar o tempo que eu fui desenvolvendo dentro da carreira profissional. Mas há muito tempo eu digo isso, para nós que ocupamos essa relação. Não existe na hora de um evento de sinistro transferência do incômodo. A gente está aqui para destensionar, diminuir a pressão, mas não tem como. Por mais que você atenda 24 horas, 365 dias, você, o teu telefone toca meia-noite, você vai sair de lá, vai atender, vai ficar junto ali, vai dar a mão para o celular, não tem problema. Vai ter incômodo. Vai ter incômodo. E isso não se transfere para seguro. Fora franquia, fora rateio, fora uma série de outras variáveis que envolvem esse processo. Ou descumprimento, o cara não pediu, tá claro que tem que ter o cadastro motorista, mas ele esqueceu naquele caso. Precisava sair a carga, porque se ele não saísse, ele perdia a entrada na estrada. Gente, tem
tem o programa, está claro, está consciente, está todo mundo com as SLAs, mas acontece. E você não tem como tirar isso. Então, penso que cada vez mais a gente tem que estar... Nem sabia que o Sérgio ia trazer esse parafraseamento militar, mas é ombro a ombro, não é peito a peito. Porque se não for ombro a ombro, gente, se não tiver ombreado, a gente não vai sair do lugar. A gente vai ter mais uma opinião de valor, e a gente não vai produzir nada. Eu tenho uma missão aqui, dura, né, de ajudar a escrever um artigo sobre isso. Eu ser primeiro corretor para falar, depois disse que eu tinha que escrever, né, mas tudo bem, não tem problema. Se escreve. Eu penso que eu coloquei um pouco da posição do corretor nessa jornada que eu julgo que não tem como ele transferir para outro essa responsabilidade de ser parte integrante desse sistema. Não tem como. Tem ideia? Eu estou adorando que eu só fico assim. Tem ideia? Não, eu acho que é interessante aqui. Aí, eu acho que a gente já pode entrar numa sequência que vai ter mais para frente, mas eu já quero. Eu acho que tem um ponto aqui importante que é isso. Quer dizer, como ele vai contribuir com isso se ele tem um mindset orientado para o segurador? Como é que eu começo como corretor ter duas cabeças? Eu tenho, honestamente, continuo aqui em dúvida a resposta de vocês, tá? A minha proposta eu já coloquei lá, existe um MBA, o Geraldo fez um MBA, parece que foi interessante para ele, já um profissional sênior do mercado, e a gente se propõe exatamente a construir esse caminho, escrevendo artigos e provocando. Nós temos que acelerar muito mais isso, marcar a posição para dizer o seguinte. Aí eu vou fazer de novo outra pergunta para vocês. Eu sei a resposta que eu espero, mas eu vou fazer essa pergunta. E é o que eu acho que é importante. Tem alguns visitantes aqui que me encontraram e disseram, aparece lá para te conversar. E eu venho falando sobre uma coisa chamada BPO para a área de seguros. Porque isso tudo, quando ela falou do IRB, estava tudo na camada IRB, depois o pessoal está tentando estruturar na seguradora, mas isso custa caro, gente, uma estrutura de GR dentro da seguradora. E a estrutura de GR, lá na circular 521, se vocês viram lá da SUSEP, que já foi renovada, é para montar uma estrutura de gerência de risco que olha a seguradora diante do resseguro e diante da SUSEP, dos órgãos reguladores. Ela não está me preocupada para lá, está preocupada para cima. Porque a visão do GR é meio assim de compliance, de certa maneira. Eu não vou entrar nesse nome, mas é basicamente o seguinte: eu tenho que me adequar à regra. Nós aqui estamos falando do mundo real, não do mundo financeiro e corporativo. Então você tem que sair dessa narrativa, todos nós, inclusive as próprias seguradoras. Só que elas estão muito distantes dos clientes. O elo para isso é o corretor, é o gestor aqui na ponta de baixo, começar a olhar para o mundo real, os riscos reais, e tentar se aproximar o máximo possível, ser uma parte integrante do negócio dos seus clientes. Ele é uma solução. Só que você não consegue entregar tudo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir ao mercado, procurar parceiros que entendam de gestão disso, que cada cliente teu vai ter uma demanda, e aí a gente construir essa rede de proteção da sua... Eu acho que está faltando isso. Vocês não têm a quem procurar. Então, o meu desafio era realmente construir ali através de um programa de pós-graduação, que pode ser programa de extensão, que pode ser um monte de coisa, mas que a gente prepare as pessoas para serem um braço para você. Vem cá, vem comigo, vamos fazer isso junto. E aí o corretor vai mais seguro e ele cuida do que é contrato para a seguradora, e o GR vai contar o que é risco para aquele cliente e ajudá-los olhando para cada lado. Então, a minha sugestão para vocês é: pensem na possibilidade, se é possível, se vocês encontram espaço para que gestores de risco sejam parceiros e não simplesmente um mero prestador extensivo, como é na carteira de transporte, de uma seguradora. Se ele pode ser um parceiro, tanto na hora de fazer o levantamento desses riscos, que hoje é o quê? Aquele questionário que ninguém gosta de preencher, nem o corretor, todo mundo preenche, manda para qualquer carteira essa brincadeira. E ninguém fica monitorando o risco ao longo do ciclo.
O único que tem um pouco de monitoramento é o transporte, mas, por exemplo, property, armazém, por que não tem? Porque não tem monitoramento, gente, não tem processo. Ninguém cuida disso. Nós temos que cuidar disso. A partir daí, vocês têm uma facilidade grande de olhar para a seguradora e dizer, agora eu posso levar algo mais consistente, mais gerenciado. Aliás, pode começar fazendo gerenciamento de risco. Depois vai lá e traz o seguro e ganha dinheiro. Gerenciamento de risco ganha trabalho. Uma consultoria, um dinheirinho pingadinho, é mais duro. Mas quando vier o dinheiro, ele vem bacana, vem firme, vem para sempre. Certo? Geraldo, fala lá. Só um pouquinho, o Geraldo está me cutucando aqui, não para. Porque ele já falou 3 vezes que ele foi teu aluno, enfim, e ele falou assim, eu não posso deixar de perguntar. E antes dele falar, eu vou dizer o seguinte. Vocês vão produzir um material e então a gente vai sair daqui hoje pensando em tudo que escutou. E nesse pensamento que nós escutamos, todo mundo está desenvolvendo ideias. Eu estou vendo aqui muita gente da área de logística pensando assim, putz, os caras estão me dando ideia para chegar para quem eu vendo o que eu faço e valorizar o meu trabalho, porque de fato isso é bem bacana. Vocês comentaram agora há pouco em relação à situação do empreendedor, da empresa, que diz assim, puxa vida, isso é custo, isso é gasto. A gente sabe que não é. Mas ele economiza em 2 pontas. A primeira é em redução de sinistro. E a segunda é na garantia de produção que ele tem, porque o objetivo final dele é entregar o produto dele. E quando a gente coloca essas 2 coisas na conta deles, puxa vida, realmente não é tão caro assim. Mas o Geraldo está me beliscando aqui, vocês estão de parabéns. E quem está nessa sala depois vai receber um rico material, que essa opinião que a gente está extraindo aqui continue ressoando. Muito bem. Vamos lá, Geraldo. Bom, o que eu posso falar para vocês? O gerenciamento de risco hoje é uma necessidade que todo mundo sabe que tem que ser feito nas empresas. O empresário não quer investir. E se o corretor não começar a colocar na cabeça do segurado que ele tem que investir em gerenciamento, o negócio não vai para frente. Então aqui, especialmente no seguro de property, tá? O lado do GR é um fundamento para os seguradores terem informações suficientes do risco. E do outro lado, as seguradoras necessitando de flexibilidade e capacidade dos resseguradores, tá? A pergunta vem, na visão dos senhores, existe uma receita para o funcionamento desta engrenagem? Qual o caminho para a evolução? Eu vou aproveitar só, vai começar, vou só acrescentar aqui essa colocação do Geraldo, já porque você quase trouxe um tema aqui, Sérgio, arranhou, e eu acho importante, de repente, já aproveitar, aprofundar. Com essa questão, a pergunta do Geraldo, combinando aqui com o que a Fer falou um pouquinho, da abertura de mercado, da queda do IB, é um momento positivo, desafiador, mas positivo, cai lá na questão do Geraldo. Mas a gente percebe também, que foi um ponto que você tocou, Sérgio, uma necessidade eminente de maior preparo técnico, seja no ambiente que for, dentro da seguradora, enfim. Né? E aqui está cheio de acadêmico, professor, aqui várias experiências. Então, quando vocês forem tratar dessa pergunta do Geraldo, já trazer um pouquinho para nós dessa questão aí que a gente está nítido, que a gente precisa melhorar essa formação. O Carlão fez a minha tréplica aqui no Sérgio, mas pegando um gancho do que o Sérgio falou, dessa coisa de que as seguradoras, os resseguradores estão com as suas áreas avaliando o risco, mas olhando para os seus contratos e para os seus resultados financeiros, de fato, tem, respondendo à pergunta da questão do funcionamento da engrenagem, muitos seguradores já se dispondo, né, e tendo estrutura de análise de risco, obviamente no primeiro momento, para encontrar o rating e qualificar o risco, se ele será passível de cotação dentro do contrato de resseguros ou do contrato automático
deles para fornecimento de uma proposta, mas também já levando algumas soluções para os clientes. Aonde é que está o gap, na minha opinião, e aqui os últimos 23 anos eu tive à frente de uma operação onde a gente era notoriamente especialista em grandes riscos voltados para o agronegócio e com ambiente frigorificado. E eu não vou entrar nesse debate aqui, né, porque evidentemente a gente teria muita coisa para discutir em relação a isso, mas eu não me lembro de ter deixado nenhum cliente nosso sem cobertura nenhum dia. Mas o esforço é muito grande para tal. E o que falta muitas vezes, que eu percebia quando a gente encontrava alguma concorrência, em que o corretor não sabia o que estava dizendo. E aí a seguradora passa a mensagem do que é preciso ser feito e ninguém monitora, que é isso que nós estamos falando. E aí, no ano seguinte, o segurador vem e pergunta. E eu olho para cá e vejo o Denizar, porque eu fui treinado do Denizar, no tempo que ele tinha uma grande conta, eu aprendi muita coisa naquela época. E quanto tempo faz isso, né, Denizar? Quanto tempo faz isso? Então, já se falava isso há muito tempo. E a gente vê hoje ainda, passou, transferiu a responsabilidade do cliente. Não, é sua, corretor. É sua de monitorar. E é sua também, segurador, de lembrar o corretor ao longo da vigência que ele precisa monitorar aquelas exigências, aquelas recomendações, porque, senão, na renovação, o que vai acontecer? Tem N respostas do mercado, desde diminuir a minha capacidade, mudei o meu guideline, estou sem interesse por esse risco em função da sinistralidade. Gente, a engrenagem, né, que a gente pergunta aqui, onde é que começa? Começa aí. Né? É uma lição básica que a gente precisa fazer. Porque, do contrário, a gente vai ficar num círculo vicioso e de rouba-monte. Eu não quero acreditar, e é verdade, é a minha opinião pessoal, eu sempre chamo o meu CPF, não vou dizer aqui, porque senão vão querer contratar financiamento do meu nome, mas eu sempre chamo o meu CPF para me identificar como sendo uma opinião pessoal minha, quando eu digo que se não houver o engajamento de todos nesse processo, o cliente vai ficar perdido. Dizem, né, que sempre tem, eu uso uma palavra, né, não vou usar aqui, mas sempre tem alguém de plantão disposto a assumir. Não está acontecendo isso nesse momento, gente. É assim, aconteceu o que eu imaginava que um dia fosse acontecer. Esses dias alguém me provocou dizendo o seguinte, estou com medo de que a gente tem vivido aí nos últimos 3 anos, 5 anos mais fortemente, um mercado hard para colocação e preço para o property. Sim, de fato, estamos vivendo ano a ano, 30%, e é isso, e doa quem doer, e vamos lá. Claro, a gente viveu um período anterior, ali até 2017, 16, 17, um pouco antes da crise econômica que o Brasil passou, e o mundo passou, a gente viveu despencou os preços do seguro, né? Aí você fala assim, mas todo esse risco por tão pouco, né? E aí você, óbvio, quando você leva esta solução para o teu cliente, preço, no ano seguinte, quando você agrava 30%, ele não consegue entender isso. E no ano seguinte, mais 30%, então nós começamos a ver, esse ano, alto seguro. Para mim, loucura, em algumas situações. Mas, os clientes estão tomando decisão. E estão tomando decisão de alto seguro com proposta. Não é aquele cliente que está sem colocação no risco dele, então ele tem que se autogerenciar e tomar medidas que talvez se ele tivesse tomado antes, né, de gerenciar o risco dele, ele teria a transferência do risco por uma apólice, mas não, de empresas com colocação, mas que estão desconfortáveis
o preço. Aí alguém pega esse livro e diz, não, acho que a gente vai entrar numa era onde vão cair os preços. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que isso não aconteça. Porque se isso, assim, sinceramente, não que eu não queira que o segurado tenha a melhor condição, mas que não haja uma concorrência desmedida, desleal, que aconteceu durante um período por entrantes de mercado, por multinacionais que queriam entrar no mercado segurador brasileiro. E aí, eu vou dizer uma coisa que eu uso sempre esse exemplo, e de fato, eu sou a favor da desregulamentação e a desmonopolização do mercado de resseguros, mas para mim é uma caixa de Pandora ainda. Porque como é que um ressegurador deixa de ser monopólio, no dia seguinte ele deixa de ter 100% do mercado, ele é líder do mercado com 65% a 70% do mercado e ganha muito mais dinheiro do que ganhava antes quando tinha 100%. E é fato, não tem ressegurador de fora que venha para o Brasil e que aceite um risco sem perguntar o que o IRB disse desse risco. Quanto o IRB está assumindo desse negócio? Será que a gente está desmonopolizado? Eu devolvo a pergunta para vocês. Será que estamos desmonopolizados? Mas aí está uma engrenagem, uma parte da engrenagem que eu penso que a gente precisa trazer a discussão mais para... Não é discussão, é diálogo, né? Diálogo. A gente precisa trazer o diálogo mais para perto. Eu não quero brigar com ninguém, eu quero dialogar. O diálogo mais para perto de nós. Ele está muito distante da gente. E eu vou encerrar a minha fala dessa questão da engrenagem, que quando falávamos da desmonopolização do IRB, eu fui num evento no Supremo Tribunal Federal, que não é muito bem... Não, Supremo Superior... no STF, isso mesmo. Fizeram um evento para poder preparar os contratos, como que funcionaria as relações dos resseguradores, dos seguradores e o segurado, onde figurariam, enfim, um debate. E eu lembro disso, a gente vai sentir saudade. A gente vai sentir saudade. Mas também vi um monte de gente fazendo apologia de que tinha que aproximar. Porque qual é o segurado nosso que pergunta para a gente quem é o ressegurador que está por trás daquele contrato? Ele nem faz ideia, ele nem sabe. Mas aí, como aconteceu, e é só um exemplo, no ano retrasado, no ano passado, em que houve uma quebra de safra bastante grande no sul do Brasil, e tivemos inúmeras seguradoras que entraram no mercado de seguro de safra, e todo mundo olhou para o Brasil e disse, não, o Brasil é um celeiro, o agronegócio está bombando, está empurrando a economia. E entrou um monte de segurador com capacidade de resseguro. E eu fui demandado em vários casos, não éramos e não somos especialistas em seguro de safra, mas fomos demandados por quê? Aquela regrinha básica que dizia na Boris que tem que indenizar o sinistro em X dias, 6 meses, 8 meses. Mas o que aconteceu? O cara não sabia o que estava fazendo. Achou que era só colher frutos. Cara, tem pé. E aí o Sérgio falou uma coisa, e eu vou jogar a bola para ele, que eu sonho um dia, não só no seguro rural, mas no patrimonial, o paramétrico. Fala, mas não vai decolar. Ou só vai decolar se a gente se comprometer. Eu não esperava o paramétrico, mas vamos lá. Eu não esperava o paramétrico por quê? Porque eu estou conversando bastante sobre paramétrico, aliás, lá na academia, e a primeira vez que eu fui apresentar, não se esqueçam, eu não sou do seguro. O pessoal toda hora fala assim, cara do seguro, não, eu sou do gerenciamento de risco da logística. Eu só fico provocando vocês em relação a quem conhece seguro e pode estabelecer essa captura desse risco. Cabe a quem é de logística, colocar esses valores diante de quem tem essa apólice e dizer, isso cabe ali, essa especialidade de quem é
corretora e tal. Não precisa entender de logística profundamente, nem de custeio e tal, mas tem que entender de apoio. Então, por isso que esse encontro é importante. E o paramétrico, aonde a gente vai, a gente foi desafiado, foi uma sugestão do Matheus de Moura e Souza, de que o transporte seria muito mais bem atendido, não com grande risco, mas um seguro paramétrico. Ele tem que ser parametrizado, senão ele não faz sentido. E é verdade, olhando como conceito, nós teríamos que estar monitorando a cadeia produtiva de transporte, todo o processo de transporte, para poder ele se tornar um seguro mais paramétrico, mais próximo do que está no risco, do que aquelas carteiras de acomodação de chegada. Por quê? Porque a sinistralidade é muito alta e muito difusa. Ela tem uma dinâmica, o risco do transporte tem uma dinâmica que vai muito ao sabor de crime organizado, de lavagem de dinheiro, ele tem todo um arranjo que é muito complicado. Lá, já no grande risco, a parametrização ela demanda monitoramento, ferramentas de monitoramento. O que acontece lá num armazém ou numa grande estrutura? O pessoal vai lá, faz aquela inspeção prévia, manda os engenheiros, muito bonito, e eu costumo, o Luiz conhece essa contadinha de história que eu sempre conto. Aí diz, bom, essa estrutura aqui é resiliente, fala o engenheiro, não é isso? Para o seguro significa o quê mesmo? Que é uma estrutura resiliente, está lá no seu contrato, o que significa isso? Quem arrisca? O que é uma coisa resiliente para o engenheiro? É algo que não quebra. Significa que não tem cobertura, que não pode quebrar, é altamente confiável. O que é resiliente para quem é gestor? É algo que eu tenho dinheiro para colocar em operação rapidamente, eu tenho que ir rapidamente. É a mesma palavrinha, depende de quem está lendo o contrato. Para começar por uma nomenclatura dos riscos. Então, quando você começa com a parte da nomenclatura, que é um grande desafio acadêmico, inclusive, a opinião de valor vai contribuir também, de começar a trazer na mesma base, falarmos a mesma língua. Depois que a gente fala a mesma língua, a gente consegue mapear essa nossa cadeia. Para poder parametrizar, temos que fazer tudo isso. Primeiro, falar a mesma língua. Quando eu falar A, todo mundo entendeu A, ou pelo menos D para, tem que ter lá um glossário, D para, e alguém entende A, sempre. E aí eu consigo entender que quanto cada um desses elementos tem de um peso relativo. Isso é método qualitativo. Depois eu quantifico sobre a ótica de cada elo. Não é algo simples, vocês concordam? E cada pessoa em cada elo vai ter que entender e dominar isso. Vocês dominam o Monte Carlo, as coisas todas que são espertos, né? Para pegar quanto que eu vou ganhar nisso, eu faço aquilo, você vai pegar lá. Então, se vocês são espertos nisso, alguém tem que ser esperto para fazer o outro pedaço. Então, nós temos que trabalhar na construção dessas competências. Começa por onde? Primeiro, construindo conceitos. Depois, valorizando esses conceitos, que é o que a opinião de valor se propõe aqui. Firmar aqui um debate continuado. Não pode começar aqui, e é o que ele falou, na próxima começa tudo junto. Não. É daqui, próximo passo, vamos consolidar, agora damos mais um passo. Não entendemos direito, fazemos de novo, mas a gente está caminhando. O que ele levantou também já na fase anterior, isso me incomodou sempre. Eu pedi, quando eu entrei no SB, há algum tempo atrás, eu falei, poxa, a gente tem que ter consequência, como na academia também, e tem que ter consequência as atividades que tiram você de casa, que vem aqui discutir. Tem que ter um resultado, tem que ter uma informação. Começou aqui com a entrega do certificado de participação, e nós temos que continuar fazendo essas perguntas do QR Code permanentemente. Essa rede aqui tem que aumentar muito para a gente constituir conceito, conteúdo e fortalecer os elos para a gente poder levar a esses elementos que ainda estão perdidos. Entendam, esse pessoal está começando a nascer no Resseguro agora, tem que entender que o pessoal está muito, sem muita informação e muita capacidade técnica. E todos nós estamos precisando disso. E isso vai sair dessa colaboração entre nós. Não vai acontecer porque alguém na iniciativa é o grande líder. Não vai acontecer. Aliás, a pessoa esperava um texto um tempo atrás, quando morreram aqueles dois, né? Eu sei porque eu estou sempre achando. Mas falaram para mim, certo? Que depois que aqueles dois executivos caíram de avião, o mercado ficou paradão esperando o que ia acontecer. Eu escutei isso durante um bom tempo, porque ele era um grande líder, então o mercado procurando esse líder. Pessoal,
O mercado precisa de líder, precisa de ação. E vocês fazem isso todo dia. Nós precisamos cada um na sua competência, cada um na sua grande competência, e não precisa ter títulos para isso, tem que ter vontade. Vontade de jogar o brecha fora e começar a trabalhar. Por exemplo, para a área de property, aqui eu estou trabalhando com um cara aqui de Curitiba, que está em Manaus, e a gente está pensando em uma solução de monitoramento de armazém. Para quê? Para quando vocês estiverem lá na ferramenta, agora eu vou colocar esse risco. Por quê? Porque agora eu consigo monitorar. Transporte é a mesma coisa, mexer essa historinha desse cadastro que não tem muito sentido, que está muito mal parado, o monitoramento que ninguém sabe ou sabe. Tem um monte de lugar para a gente trabalhar. Em cada carteira, saúde, hoje foi muito comentado, gente, saúde, você tem um social lá que ninguém olha para aquela base de dados, a gente pode fazer tanta coisa, Sandra. Ela sabe disso, capturar aquelas informações, jogar e já começar a monitorar alguma parte desse risco no seguro corporativo. Pelo amor de Deus, tem um monte de coisa para fazer. Vamos começar a trabalhar, né, gente? E começar a estudar. Estudar não precisa estudar para aula. É trabalhar, estudar com projetos entregáveis. Não precisa fazer um MBA para isso, mas pelo menos encontros técnicos, né, debates, workshops, nós temos que fazer, gente. Com resultado, com entrega, com uma carta ao final, ó, mercado, é isso aqui que nós achamos, dá para fazer? Não, então volta, vamos pensar de novo. Rodada de negócio. Que aí o negócio vai girar e todo mundo vai ganhar. Né? Essa é a minha sugestão a vocês, o convite. E muito obrigado por terem aqui. Eu acho que a gente já tem para o final, né? Eu tenho uma pergunta. Dani? Tudo bem? Posso? Tudo bem, pode. Agora eu estou sendo beliscada aqui para o Denizar, que está louco para pegar esse microfone. Então nós vamos combinar o seguinte, a Fábio faz, depois a Sandra me pediu aqui, daí eu acho que a gente vai encaminhando para as considerações finais dessas duas feras aqui. Vai lá, Fábio. Ok. Com respeito à tecnologia. Durante a pandemia a gente teve algumas inovações a respeito, até em função das inspeções de risco, né? Eu queria saber os grandes riscos. A gente entende que ainda é um ambiente sem automação, né? Como é que vocês veem esse processo? Assim, Vlad, aproveitando até uma coisa que você falou e tem a ver com a pergunta da Fábio. Você falou sobre informações. A gente viu esse avanço durante a pandemia da tecnologia, ajudando nas inspeções e tudo mais, mas tem um universo imenso que ela pode contribuir, começando que quanto mais informações a seguradora tem, melhor precificará aquele risco, né? Então, imagino que também nesse ambiente a gente tem bastante aí para avançar. Não, legal. Tem uma figura nesse meio do caminho, né, que são as empresas de inspeção de risco, né, os especialistas e com os seus relatórios, né. A gente tem uma dificuldade incomensurável de compartilhar essa informação. Eu, sinceramente, não consigo entender, porque a famosa ideia, né, de que quem tem informação tem tudo, né. Mas ela é propriedade do segurado, né. Quem vai lá e faz o relatório, quem vai lá e paga o relatório, se sente dono dessa informação. E eu penso que a gente precisa ter um pensamento disruptivo com relação a isso. Acho que chegou o momento para a gente passar essa fase. E eu diria que a pandemia fez com que a gente aprendesse uma série de coisas em relação ao nosso mercado. A gente sempre tinha uma visão romântica de que o mercado financeiro era muito mais tecnológico do que o mercado segurador, em que pese ele esteja dentro do sistema financeiro. E, de fato, por vezes, a gente via ações muito mais fortes por parte dos bancos ou das instituições financeiras em relação a essa questão da modernização, da digitalização das transações. Os próprios bancos sofreram muito na pandemia, porque ainda nos grandes contratos se tinha uma necessidade ainda de algumas assinaturas físicas e os bancos tiveram que se reorganizar. E eu diria que as seguradoras saíram do século XX, no ano 20, né, do século XXI,
quando foram acometidas e assim, e aí, como é que faz? Porque os riscos não pararam, as indústrias não pararam, nem todos ficamos presos dentro de casa e não saímos dos nossos carros na rua. A gente diminuiu, mas a gente precisou continuar comprando. E aí? Mas não podia visitar, não podia entrar em contato. E eu diria assim que a gente deu um salto. E assim, deu um salto de algo que estava pronto. Estava ali. E totalmente factível. É uma relação de confiança. A inspeção de um grande risco, assim, um risco médio, né, de uma indústria, é possível você fazer com tecnologia. E hoje você tem muita coisa que você pode utilizar a seu favor. Mas eu acho que a gente ainda precisa ter um investimento muito maior por parte desses fornecedores que prestam serviços para corretores, seguradores e clientes do que tange a produção de relatórios de inspeção. Recentemente a gente passou por um processo de cotação de uma atividade mais gravosa, com difícil colocação, e muito louco, né? O Lucas, que está aqui, que faz parte do meu time, foi lá acompanhar a inspeção, e aí o inspetor falou assim: é a quarta vez que eu estou vindo aqui nesse risco. Que desperdício de dinheiro, né, gente? Cara, é a quarta vez que o cara está indo lá. Ah, mas por que você está vindo a quarta vez se você já veio 3 vezes anteriormente aqui? Ah, porque eu preciso fotografar com a data de hoje que eu tive aqui. Vai mudar a tua opinião em relação ao risco? Não. O relatório parecer que você vai dar vai ser diferente para A, para B, para C, para D? Não. Olha que desperdício de energia, tempo e dinheiro. Assim, eu deixo só a discussão para a gente pensar, né? A gente fala tanto, eu não gosto de usar o termo em inglês, mas a jogo quer que eu fale. A gente vive em collab. É collab. Olha lá, ela vibrou lá atrás. Faz parte da tese do doutorado dela. Estou ajudando a fazer uma parte. Mas é isso, a gente vive na era do collab. A pandemia trouxe isso para a gente mais fortemente ainda. Então, sabe, acho que a gente precisa sair do quadrado, sair da caixinha e começar a pensar diferente. Tá? E o collab passa assim, a gente tem visto, e graças a Deus que isso está chegando a esse nível, esse processo de colaboração, muitos corretores fazendo, nem todo mundo é bom em tudo. E aí você usou a ação, eu ia brincar com a Fer aqui. A Fer é notória especialista no segmento. Ela opera com todos os anos, mas é notória especialista no segmento. Por que é que eu não posso compartilhar com ela uma dor minha e ela me ajudar numa solução? A gente passa por esse momento. A gente tem vivido muito isso. Ninguém precisa ser bom em tudo. Não tem mais espaço para isso. Então, não sei se respondi, Sérgio, a tua pergunta, mas eu, sim, acredito que se a gente tiver um sistema de monitoramento, por exemplo, de armazéns, que é um negócio que é bastante, tão crítico, talvez, quanto armazém frigorificado ou carga de pneu, cigarro, ou aquela história toda, cobre e tal. Acho que está tão crítico quanto. Né? É evidente que sim, né, vai integrar, vai pertencer a uma cadeia produtiva e vai trazer resultado. Né? Vai trazer resultado. Então, acredito que a tecnologia veio, está aí, não tem como escapar. Todo mundo aqui tem pelo menos uns 3 tipos de conectividade: celular, tablet, computador, enfim. Não tem mais volta. Né? É intrínseco ao nosso dia a dia. E para fechar minha fala com relação ao impacto da tecnologia, eu lembro que eu estava lá na companhia anterior e eu estava como diretor técnico
E tinha um time, e aí a senhora tem que ir todo mundo para casa, né? Dia 18 de março, todo mundo tem que ir para casa. E agora, como é que faz? Como é que a gente opera, né? Eu lembro que a gente, no primeiro mês, tinha reunião do comitê de risco da companhia todos os dias, para monitorar se a gente estava entregando, se a gente estava rodando a companhia de casa. E a gente ficou até... alguns, né, ficaram, que a companhia anterior ficou, a última onda terminou em março do ano passado. Março do ano passado. E aconteceu. Né? Então, sim, tem espaço, é preciso, precisa deixar claro nas relações dessa solução e acredito que esse vai ser um caminho onde a gente vai ter a informação à disposição de todos. Eu não vou sair com o mesmo fornecedor 4 vezes cobrando faturas diferentes. Vlad, muito além disso, eu preciso conversar, inclusive, com um outro seguro, um outro ramo. O property, quando está sendo feito, precisava ter conversado com a engenharia. Eu já avançaria anos-luz na hora da minha avaliação. Né? É uma outra linha também que hoje não existe essa comunicação e esse compartilhamento de informações. Sérgio, você quer acrescentar aqui sobre tecnologia alguma coisa ou ouvimos a Sandra? Tem um artigo sobre exato. Não, tem alguns artigos, eu sou meio lerdo para escrever, eu tenho medo, na verdade, de deixar uma opinião, e aquilo depois, o pessoal lê alguns anos depois, e aquilo, poxa, mas que coisa ridícula, claro, ficou obsoleto, né? Então, quando a gente falar de tecnologia, você passa vergonha meses depois. E eu não gosto de passar vergonha, né? Todo mundo tem a sua verdade, eu tenho a minha. Então eu procuro me parecer, ficar meio isolado disso, eu fico naqueles grandes conceitos e tal, e prefiro trabalhar no Rio Mané, né, que vocês têm capacidade de evoluir, e eu investi isso nos últimos 20 anos formando pessoas, esperando, né? Estamos aí há tanto tempo, você lá no MBA também estava fazendo MBA nessa época, em logística e tal, mas o que acontece é que a gente vai construindo isso e a gente esperava que isso evoluísse nas pessoas, porque software, hardware, está sobrando. Qual é o elo que está pegando aqui para a gente não estar funcionando 100%? Bom, primeiro tinha que ter um grande sinistro. A pandemia mostrou que a gente é resiliente sob a ótica de gestão. Nós conseguimos resolver o problema, todo mundo se encaixou em trabalhar no home office ou no combinado, no híbrido, seja lá o que for. Agora, nós temos outro desafio que é o cybersecurity, ou cyber risk, não é o tema de hoje, mas já tem uma outra pancada aí que a gente tem que enfrentar. E isso é um processo que não tem fim, e o principal dessa área de cyber, todo mundo estudou um pouco de cyber, sabe que o problema é o quê? É a BIOS, né? É o personagem que tem ali, é o alvo da engenharia social. É teu comportamento que vai definir o maior risco. Olha lá, vai mexer em um monte de campo. Então nós temos que começar agora num novo debate, não neste, pensem nisso, em que como que a gente melhora essa interação nossa, né? Nossa interação com esse ambiente de novos riscos. Aqui a gente deu um primeiro passo, pessoal, acho que convidar para essa preocupação no seguro, que é muito tradicional, e veja como a gente evoluiu, a gente vai cair exatamente num outro lugar, no mesmo lugar que sem essas pessoas nós não vamos resolver esse problema, porque tecnologia já temos. Incrível, tem dinheiro, gente, para isso. O que está faltando? Proatividade. E eu acho que aqui começou isso. Começou neste opinião do valor, e ele vai dar um outro impulso. E, bom, aí a Jocelyne vai falar aí para que a gente vai oferecer mais para frente, além de diplomas. Ela sabe o que está acontecendo no SB, eu só fui convidado e eu espero que ela conte aí e que a gente comece. E eu acho que começou hoje esse nosso debate. A gente gostaria de incentivá-los ainda mais, mas a gente só vai ter um compromisso com vocês. Esse vai ter um artigo, vocês vão começar a ter feedback, nós vamos construir um processo continuado de aprendizado. Não vai ficar aqui terminando o evento, vamos comer um negocinho, não, vamos persistir neste processo, contamos com vocês, porque a gente fazer isso aqui
nós, entendeu? Faz sentido. A gente tem que escrever com vocês, por isso pelas respostas que vocês têm aqui, aquilo faz parte do artigo. E, aliás, serão, se eu quero uma sugestão que eu não falei com a Jocelia, eu tenho um site chamado Hiperautoria. Nós podemos colocar mais de um, e quem contribuir for comprovado, poderia ser coautor do artigo. Fica a dica. Colar. Ô, Jô, a gente precisa contar. Eu não sabia, eu não estava no grupo. Ô, Jô, a gente precisa contar para o pessoal que isso não foi combinado com o Sérgio, tá? Isso aqui não. Inclusive, eu ia deixar para o final, mas agora eu tenho que falar, Jô. Vamos andar. Presidente, você me autoriza aqui eu convidar eles a se associarem ao nosso ISB? Pessoal, então assim, ó, essas duas pessoas que estão comigo aqui, proporcionando a nós esse rico momento, e vocês já ouviram aqui muito bem do Sérgio, mas tudo que acontece no ISB, a gente produz material, que tem uma continuidade. E ambos aqui são associados ao nosso instituto, né? O Sérgio pela empresa dele, pela Risco, o Vlad pela Magicel Corretora. Então, quem está aqui hoje e não é associado, veio porque conhece o Vlad, o Sérgio, viu as nossas divulgações, enfim, venham conversar conosco. Né? O nosso propósito é muito especial para a nossa cadeia do seguro, cadeia produtiva, agora eu ia falar indústria, nossa cadeia produtiva do seguro, né? Então, pessoal, conversem conosco, o Instituto está numa caminhada muito bacana e às vezes fica vinculado ao Pinhão de Ouro, que é uma situação do ISB. Né? O Pinhão de Ouro é um evento tradicionalíssimo de muitos anos que reconhece através de pesquisa, né? Diferente de qualquer outra situação que hoje a gente vê no mercado de seguros, o Pinhão de Ouro, o resultado é de uma pesquisa séria que acontece, como tudo que acontece dentro do ISB. Então, estou contratada para fazer propaganda? Então tá bom. Então procurem, venham conversar conosco, temos muitos membros da diretoria, a gente está à disposição aí para que vocês venham fazer parte da nossa casa, tá bom? Paula quer falar? A Sandra. Sandra, então agora, pessoal, já estamos com 1h30 de conversa. Para mim passou voando de tão bom que foi, né? E é só o primeiro módulo desse Opinião de Valor, vamos ter outros encontros, mas vamos ter que deixar aqui a pergunta da Sandra como nossa última questão e aí as considerações finais dos nossos convidados. Certamente, você acabou de roubar uma fala minha, sairemos daqui muito mais ricos, com certeza, ricos de conhecimento, né? Mas olha, eu tomei uma liberdade aqui enquanto esses colegas falavam e fui anotando algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Muito timidamente, o Vladimir citou cultura de gestão de risco. O Sérgio ainda falou assim, parceria com o gestor de risco. Pânico, desespero quando chega, né, o sinistro. Tudo isso pode ser mitigado, né? Tudo isso pode ser avaliado por uma boa gestão de risco. O Sérgio ainda citou há pouco, e complementando, né, a tímida fala do Vladimir, um passinho de cada vez, né, passo a passo, aprimorar esse conhecimento. Então, assim, na verdade não é uma pergunta, eu só queria até compartilhar com vocês um case de sucesso. Concordo com você, eu não gosto de falar palavras em inglês. Nós estamos no Brasil, eu prefiro sempre citar o português. Yes. Adorei, yes. Então, olha só, como gestora de risco, eu atuo mais precisamente na parte de saúde suplementar. Já trabalhei bastante com seguros, mas atualmente mais na parte de saúde suplementar. Uma boa gestão de riscos, muitas vezes o segurado, o segurador, né, ele chega e fala assim, eu preciso reduzir as minhas obrigações, eu preciso reduzir. Faz aí, atuário, faz aí um cálculo para mim para reduzir. E como atuária eu vivencio isso o dia todo. Então,
case de sucesso que eu tive há pouco, mas assim, era 5 horas da tarde quando eu estava saindo. Uma boa gestão de risco, simples e unicamente por ter um dado qualificado, uma situação bem quantificada. Isso tudo trouxe para uma operadora uma reduçãozinha de 16 milhões. Simples. Então, olha só, então é só para colaborar, né, com a fala de vocês. Uma boa gestão de risco traz, sim, segurança, todas aquelas palavras que foram ditas, né? Segurança, mitigar esses riscos. Então, essa cultura, a cultura de gestão de risco precisa, sim, prevalecer. Se ela prevalecer, tudo vai ficar mais fácil. Não haverá esse pânico na hora que o sinistro chega para a seguradora. Tá bom? Boa noite, obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Sandra. Muito legal. Pessoal, esses dias eu anotei uma frase no meu celular. Bom, primeiro eu quero dizer a vocês que quando eu digito aqui, eu tô falando com a Joceline e com a Paula, elas não estão me largando aqui na frente. Não é falta de respeito com vocês, viu, Joceline? Eu tenho que explicar agora que eu digito, mas é com elas. Mas, Sandra, eu anotei uma frase esses dias no meu bloco de notas aqui, fui buscar correndo aqui para complementar, que eu achei tão especial mesmo isso que você falou. Conhecer é viver uma realidade que a ignorância impede de desfrutar. Eu acho que é isso que a gente está fazendo hoje aqui, né? Muito bom. Rapazes, assim, ó, são considerações finais, tá? Porque vocês são muito inteligentes, muito maravilhosos, mas assim, estamos no nosso limite e a nossa presidência ainda vai conversar com a gente um pouquinho. Então, Vlad. Eu quero deixar uma mensagem de que o passo dado aqui ele é simples, né? Que a gente tem que se juntar cada vez mais e dialogar sobre esse tema, porque todo mundo sabe um pouco de uma parte desse ecossistema. Mas a gente não avança se a gente não trocar ideias. Então, eu fico aqui muito agraciado com o convite do ISB de permitir que eu desse as minhas opiniões, né, passasse um pouco da minha experiência em relação a essa vivência dos riscos e do gerenciamento. E a Sandra fecha brilhantemente, porque é isso, quando você tem a informação, você consegue ter a argumentação, e contra a argumentação não há fatos, está ali, você resolve, você dá a solução. Eu creio que o nosso sucesso está em cada dia nos desenvolvermos mais, buscarmos conhecimento, buscarmos trocar informações com os nossos congêneres. Eu nunca digo que eu tenho concorrente, eu tenho congênere, né? A gente não faz um monte de apólice em seguro, né? A gente tem feito bastante concorretagem. Isso é uma forma mais que moderna de a gente compartilhar informação e conhecimento e trazer para o mercado essa coisa de que não tem por que eu não fazer porque esse cliente é meu. Não existe isso, gente. O cliente é ele, é dele, né? Nós estamos aqui para servir, atender. E uma coisa que eu deixei de falar ao longo de toda a minha fala, e vai ser a última coisa que eu vou dizer, é que as pessoas ficam com a preocupação de que tudo precisa ter solução. Nem tudo tem solução. Nem tudo tem solução. Mas, e aquilo que não tem solução, a gente precisa ter coragem de dizer para o nosso cliente, para o nosso parceiro, de que não tem solução, que ele vai ter que aguentar aquilo de alguma outra maneira que não seja transferência
risco, enfim, ele tem que entender que aquilo faz parte do risco do negócio dele. É risco do negócio dele, é risco inerente ao negócio dele. O meu agradecimento, Dani, pela mediação. Ela disse que ia chutar minha canela, eu fiquei longe o suficiente para ela não me acertar, porque o bico da bota dela provavelmente ia deixar eu com a canela roxa. Agradecer a Paula, a Jocely e a Carlão, toda a diretoria do ISB, pela essa iniciativa brilhante de, na última Assembleia, terem introduzido o multirrisco como uma diretoria do ISB e proporcionar esse ciclo de opinião de valor, falando em gerenciamento de risco. Evidentemente que hoje nós falamos de riscos patrimoniais, riscos logísticos, riscos cibernéticos. Não sei qual vai ser o tema de GR do próximo opinião de valor. Não me deram o spoiler, senão eu contaria para vocês, mas eu não tive o spoiler. Mas a iniciativa é fantástica e contem, sim, sempre com o meu apoio e vamos produzir conteúdo para a gente levar cada vez mais o conhecimento para o nosso mercado. Obrigado. Os próximos temas nós vamos definir com pesquisa, né, Paula? Nós vamos definir com pesquisa, que é assim que o ISB trabalha, tá bom? Já tá, por isso que não tem spoiler, Vlad, que vocês que vão escolher. Serei brevíssimo. Na verdade, para mim, por ser daqui, e vocês não moram fora, eu sou expatriado há muitos anos, é sempre emocionante chegar em casa. Então, é uma honra o convite. E é uma felicidade mesmo começar. Vamos lá. Bom, pessoal, é uma felicidade a gente poder começar um projeto que eu acredito. A gente está há muito tempo conversando, mas a gente não está conseguindo fazer. E eu estou muito empenhado, porque eu não quero. Vocês viram que ela ficou preocupada, tem um currículo enorme, como é que eu vou falar? Não assuste as pessoas, o currículo é dessa idade, e quem é mais velho sabe disso. Todo mundo que é mais velho tem currículo grande, esquece, tem nem nariz, orelha, cresce. Então parem com isso, entendeu? Tem outras coisas que importam, não vai estar coluna importa. Pessoal, é o seguinte, eu penso aqui nesse debate, que a gente já falou bastante coisa, ficou na dúvida do que vai ser, eu vou corresponder para ele o que vai ser. Vai ser o que vocês acharem que tem que ser. Por quê? Porque senão não vai ser um trabalho coletivo, tem que ser uma obra coletiva. Nós temos que começar, e isso que eu conversei, mas eu acho que ela captura antes que eu, muitas vezes. Eu sempre desejei, eu coloquei isso lá na academia, o desejo de a gente sempre construir eventos Café com Seguro e partir para um artigo. Eu não consigo convencer as pessoas a fazer isso. Essa conversa foi lá na academia. Ela capturou isso aqui e trouxe para o ESB. E aqui a gente vai fazer. Então a gente vai contar com vocês. É obra coletiva, pergunta e resposta. E essa pergunta foi feita não é uma retórica, é uma pergunta. Vocês têm que dizer o que tem que ser tratado aqui, porque é neste campo que a gente vai desenvolver, e cada um com a sua competência, eu com a minha verve acadêmica e minha preguiça em escrever, e outras pessoas com muita capacidade técnica, com vastos conhecimentos, e fecha, Sérgio, a gente já veio dali, eu sinto que tem que ir para lá. Eu não posso fazer. Já viu quantas vezes ele falou, estou com medo se eu falar alguém. Então, passa para mim, que eu não sou do mercado, eu vou lá e escrevo. Não fui eu, sou eu que estou dizendo. Então, se entenderam qual é a jogada aqui, quando tiver uma coisa que vocês não podem se comprometer, existe um professor que pode falar besteira, que todo mundo, esse professor é um teórico. Então, vocês entendam, esse jogo que está sendo estabelecido aqui, ele é para sempre. Ele não é mais um evento. Se for ser mais um evento, não faria sentido, entendeu?
Ele só faz sentido se a gente for construir isso como um processo continuado. Ele não precisa começar acelerado, mas ele tem que começar consistente. Por isso a participação de vocês nas perguntas, quando eles começarem a interagir com vocês aí ao longo desse tempo que a gente vai construir o artigo, vocês são coautores. Contamos com vocês, tá bom? Porque eu acho que o conteúdo já foi passado aqui, o resto vai ser feito ao longo do projeto, porque eu não vou falar mais nada. Eu só vou fazer o convite. Se não quer se associar ao SBE, se não pode, não é interessante, mas não deixe de dar a sua opinião de valor. Ela tem valor. Bom?